Eu acho que uma das coisas que impedem o nosso Brasil de andar para frente é a existência de jornalista, a existência de políticos, formadores de opinião que não se comprometem com a honestidade, não se comprometem efetivamente com o interesse público, com o interesse em ajudar as pessoas a se desenvolverem. Recentemente nós tivemos uma entrevista do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, a um podcast em Divinópolis, em que ele recebeu como presente um livro de poesias da escritora Adélia Prado. O Zema, sem saber quem era Adélia Prado, acabou cometendo um ato falho ao perguntar ao apresentador se a autora daquele livro trabalhava ali na emissora, no escritório de podcast. Realmente é uma coisa um pouquinho desagradável, desconcertante, mas nada que represente algo fora da curva, que já não tenha acontecido com qualquer um de nós, e apenas pelo fato de ter acontecido com o governador, não seria motivo de tamanha repercussão. Mas foi o que aconteceu. Essa semana, diversos veículos, portais, enfim, não faltou gente levantando essa questão, aproveitando essa situação para execrar, para criticar, para ironizar, para demonizar a imagem do Zema. É lamentável porque a gente vê que essas pessoas nada mais estão fazendo do que mostrar a sua cara oportunista, nada mais mostrando uma veia muito forte de demagogia, de hipocrisia, para poder atacar um político, pensando, obviamente, no futuro. Todo mundo sabe que o Zema é um nome muito forte, um nome com grande potencial para, em 2026, tentar aí a sucessão ao governo federal. Nada mais justo, nada mais oportuno a esses carniceiros da esquerda do que tentar sempre desqualificar, sempre jogar na vala o nome de um oponente. E o fazem das maneiras mais pobres, mais baixas possível. Ao ponto de uma deputada estadual, uma deputada da Assembleia, a deputada Andréia de Jesus, convocar um evento, realizar um evento em desagravo à escritora, como se Adélia Prado precisasse disso, como se Adélia Prado estivesse preocupada pelo desconhecimento, pelo esquecimento de Zema. Né? Certamente Adélia Prado, inteligente que é, diferentemente dessa deputada e diferentemente de muitos jornalistas que infelizmente ocupam hoje postos importantes na grande imprensa, Adélia Prado sabe que isso não é importante. E muito menos Zema. Né? Eu acho que nenhum desses jornalistas, nenhum desses deputados teriam capacidade de amarrar o sapato de Zema. Não é? Zema é um cara que tem, ele e a sua família, uma história de construção, uma história de geração de emprego, geração de riqueza, por meio das empresas do Grupo Zema, que várias famílias puderam colocar seus filhos para estudarem, a aprender a matemática, a língua portuguesa e aprender a ler, inclusive, os livros de Adélia Prado. Não são esses jornalistas militantes, desocupados, incompetentes, não são essas deputadas e deputadas do esquerda que não fazem nada além de barulho e tomar cafezinho, que produzem riquezas. É lamentável, chega a ser causar vergonha alheia como é que essas pessoas não têm o mínimo de noção, não têm o mínimo de respeito, não têm o mínimo de senso do ridículo ao se apropriarem de um episódio isolado para poder tentar fazer barulho, um estardalhaço e atingir a figura de Romeu Zema. É muito interessante, eu não estou falando aqui pela questão política, eu acho que o Zema realmente é um candidato com grande potencial, mas isso independe, poderia ter sido ali um empresário falando, um artista falando, qualquer pessoa falando, cometendo um ato falho, mas não merece tal visibilidade depreciativa
como vem sendo feito com o governador de Minas Gerais. Eu acho muito interessante que na semana passada a deputada estadual aqui por São Paulo, Janaína Pascoal, foi ao programa Arena CNN explicar do ponto de vista jurídico, ela é professora de Direito na USP, uma pessoa muito respeitada dentro do campo jurídico. Ela foi explicar que pedir o golpe, pedir um ato, a deposição de um presidente, como tem sido aqui ocorrido no Brasil, isso não é crime. A pedida não é crime. O que se constitui, o que se caracteriza o crime é o ato em si, né? A realização, é a execução que afrontaria a legislação. Pedir não é crime. Então ela estava explicando que, por exemplo, você pedir a legalização do aborto não é crime. Você cometer o aborto é crime. Você pedir a liberalização das drogas não é crime. Você vender, consumir drogas, de acordo com o contexto, é crime. Então é muito diferente. E ela fez essa exposição muito clara, muito sincera na televisão e foi fortemente combatida ali pelos esquerdistas que estão de plantão na CNN. Inclusive, uma analista que chama Raquel Landim bateu boca querendo dizer para Janaína Pascoal que era crime sim. E aí foi quando a deputada perguntou à jornalista se ela, por acaso, conhecia os sites migalhas, o site Conjur, que eu entendo que muitas pessoas não conheçam, porque são sites, são portais do campo jurídico, mas que interagem com o campo do jornalismo, da política, até porque todo objeto de discussão tem uma caracterização jurídica. E esses dois sites são muito conhecidos, muito consultados pela comunidade do direito, pela comunidade jornalística, pela comunidade política e fazem parte do nosso cotidiano. No entanto, a analista da CNN desconhecia. Além de querer bater boca com a deputada, exigir que seja crime, ela demonstra a falta de conhecimento dentro de uma área que está relacionada diretamente ao seu ofício, ao seu dia a dia. Mas aí eu pergunto, isso foi tratado na imprensa? Se você encontrar 2, 3 matérias aí faça a pesquisa, você vai ver os vieses que foram colocados. Quando trataram do assunto, em momento algum discutiram o desconhecimento da jornalista, mas sim a suposta agressividade da deputada Janaína Pascoal, o suposto interesse da deputada Janaína Pascoal em defender os atos, os golpes, os pseudo-golpes antidemocráticos, sendo que a Janaína é contra isso, né? A Janaína, inclusive, foi uma pessoa que combateu o tempo todo o discurso do Bolsonaro, foi uma das pessoas que, de certa forma, trabalharam contra o Bolsonaro. O que a gente percebe, a gente vive um cenário político, um ambiente político de extrema raiva, proporcionada, promovido por esse tipo de gente. Que gente? O pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda é muito oportunista, é muito cara de pau, eles não têm vergonha, o objetivo deles o tempo todo é jogar para a torcida, é iludir o eleitor, é mentir para o eleitor e perder tempo com o que não resolve nada na vida do brasileiro. Essa deputada, Andréa de Jesus, devia estar trabalhando, devia estar preocupada em criar projetos de lei que leve arroz e feijão para o prato do mineiro e não ficar enchendo o saco da população com assuntos pequenos. Porque o que a esquerda defende, o que a esquerda propaga aos 4 cantos é a cultura inútil, aquilo que não rende nada para ninguém. Essas pessoas da cultura inútil adoram falar o nome de um diretor de cinema, adoram falar o nome de um produtor musical, não sabem trocar uma lâmpada. Não estou generalizando, eu estou apenas observando o cuidado que devemos ter em questão de colocar cada um no seu lugar. A cultura é uma coisa importante, mas que tipo de cultura? Que cultura estamos falando? Da cultura dos usos e costumes, da cultura que realmente consegue edificar uma nação, que consegue construir um pensamento, uma reflexão que leve as pessoas para frente, que ensinem as pessoas a se desenvolverem, que ensinem as pessoas a transformar a sua vida, que ensinem as pessoas a entender que sorte é oportunidade com preparo, não é? A entender que o dinheiro não cai do céu se você não se esforçar.
É bem diferente esse tipo de cultura, é bem diferente essa proposta de ser uma pessoa culta, de dominar, de conhecer ferramentas que permitam o desenvolvimento das pessoas, dessa cultura inútil que a esquerda defende. O tempo todo a tecla que eles batem é nessa cultura inútil, que não levou o Brasil e não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Não saber que a Adélia Prado é uma escritora importante não é crime. Crime é usar isso para iludir a população, para ganhar voto, para fazer palanque. Esquerda, nós estamos cansados, mas muito cansados dessa hipocrisia.